Pessoal, então vamos retomar nossas atividades. Pessoal, nessa mesa que vai discutir perspectivas vindouras, futuras, em relação ao tema das pesquisas que estão sendo desenvolvidas sobre comunicação, democracia e accountability. Gostaríamos de agradecer inicialmente o Francisco pelo apoio aqui na tradução e no diálogo com o professor Clifford durante as atividades. Também não poderia deixar de fazer uma saudação especial a Delphine Charles, que veio da Embaixada da Bélgica acompanhar essa nossa atividade aqui na manhã de hoje. Antes de chamar os colegas que vão participar presencialmente, eu gostaria então de apresentar os vídeos que trazem a participação remota de alguns colegas que não puderam estar conosco, e a gente está na expectativa também de fazer uma conexão remota, tanto com a Mariela Bastian, que está em Amsterdã, quanto com o professor Silvio Weisborg, que está em Washington. Então a gente tem alguns desafios territoriais aqui importantes, como vocês, por favor, vão acompanhar e contribuir para o desenvolvimento do nosso trabalho. Então, vou soltar aqui a apresentação do professor Danilo, que inicialmente tinha sido agendada para a mesa de ontem, mas que ficou para a mesa de hoje, até porque tem um diálogo direto com o tema da nossa pesquisa sobre jornalismo e accountability no Brasil e em outros países. Olá, participantes do seminário Comunicação, Democracia e Accountability na Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Agradeço aos organizadores pelo convite. Meu tema é a pesquisa sobre qualidade jornalística com 42 empresas de mídia no Brasil e no Reino Unido. Os temas principais dessa pesquisa vão ser abordados aqui muito rapidamente, mas esta é uma abordagem fruto da dissertação de mestrado de Bibiana Alcântara Garrido, minha orientanda de mestrado, e os temas aqui fazem parte de uma abordagem desenvolvida por um artigo que enfoca a gestão da qualidade no jornalismo, a regulação e a autorregulação de mídia. A dissertação de mestrado recém-defendida pode ser encontrada no repositório institucional da Unesp, a Universidade Estadual Paulista. A dissertação de Bibiana caracterizou o papel de códigos editoriais e de ética, além de instrumentos de accountability, na gestão da qualidade no jornalismo, verificando então a sua aplicação no Brasil e no Reino Unido, em caráter comparativo. E a análise das condições de existência, conteúdo e acesso às políticas de gestão da qualidade editorial de 42 corporações de mídia, ambos os países, foi realizada por meio do auxílio do formulário Que Avalia, desenvolvido por Josenildo Guerra na Universidade Federal de Sergipe. Códigos editoriais, códigos de ética, sistemas de gestão, instrumentos de responsabilização da mídia e suas diversas implicações para as práticas e rotinas de produção industrial que geram qualidade no jornalismo são fundamentais ao estabelecerem princípios, normas e condutas que devem ser seguidos pelas corporações de mídia e pelos jornalistas em geral. E nós consideramos também que a instituição de práticas de qualidade vai adquirir um papel especial no fortalecimento da democracia pelo caráter público e social do jornalismo, segundo o qual são parâmetros de credibilidade, a diversidade, a pluralidade e o rigor na apuração da informação jornalística. Nesse sentido, práticas de qualidade no jornalismo tendem assim a ser objeto de regulação, mas também autorregulação de mídia. Quais são as diferenças? Nos sistemas públicos de radiodifusão, a regulação por meio de estruturas criadas pelo Estado tem sido com frequência a prática predominante nas democracias contemporâneas. Já nas mídias impressas, a autorregulação tem sido o caminho mais comum. Além disso, até mesmo em regimes historicamente regulados, há um componente de autorregulação, que tende com frequência a ser supervisionada por estruturas do poder público, de forma que a própria vigilância interna nas mídias é exercida por instrumentos de caráter público ou independentemente do Estado. E esse é um caminho muito comum de responsabilização da mídia.
E esse contexto todo nos levou à formulação de questões de pesquisa específicas. Em primeiro lugar, nós nos perguntamos o que são e como têm sido formulados e aplicados os códigos editoriais, os códigos de ética, os sistemas de qualidade jornalística e os instrumentos de responsabilização da mídia. Isso tanto em sistemas públicos de radiodifusão, nos quais, enfim, a atividade autorregulatória assume critérios determinados legalmente, mas também em mídias impressas, nas democracias contemporâneas, independentemente de licença para operação. Uma outra questão: quais são as fronteiras e as intersecções entre aparatos regulatórios e autorregulatórios nas democracias contemporâneas? E, por fim, cabe também perguntar: quais são os exemplos internacionais de práticas autorregulatórias que, ao serem supervisionadas por aparatos regulatórios, podem ser adequadas para a obtenção de diversidade, pluralidade e rigor na apuração jornalística? A dissertação de mestrado de Bibiana Alcântara Garrido investigou justamente os traços centrais da regulação e autorregulação presente como instrumento de responsabilização da mídia em perspectiva comparada entre Brasil e Reino Unido, em relação a 4 aspectos. Em primeiro lugar, a existência, a caracterização e a operação de políticas de responsabilidade editorial. Em segundo lugar, códigos editoriais e de ética. Em terceiro lugar, canais de relacionamento com o público. E em quarto, procedimentos de reconhecimento e publicação de erros. A amostra de análise dessa pesquisa foi composta, enfim, por 42 veículos de mídia, Brasil e Reino Unido, que são os jornais de maior tiragem e as emissoras de televisão de radiodifusão pública de mais audiência. E a metodologia esteve centrada na análise de documentos relacionados a códigos de ética, sistemas de gestão da qualidade, instrumentos de responsabilização da mídia, por meio da verificação da existência, conteúdo e condições de acesso online desses documentos. Nós usamos um formulário pré-estabelecido de avaliação do sistema que avalia da Universidade Federal Sergipe, uma pesquisa financiada pelo CNPq, coordenada por Josenildo Guerra. Quais são os resultados? Nenhuma empresa de mídia atingiu os melhores resultados, que estariam na faixa dos 90 aos 100 pontos, uma escala de 0 a 100 pontos. O que nós temos é uma segunda faixa de qualidade, em que as corporações atingiram uma média de 75 pontos. Nesse caso, nós temos 4 emissoras de radiodifusão do Reino Unido, que são as empresas de mídia que tiveram melhor desempenho, que são BBC 1, BBC 2, Channel 4 e ITV. Por que essas empresas obtiveram um melhor resultado? Porque elas se encaixam num contexto estritamente regulatório e em prática são estritamente supervisionadas por um órgão regulador. Mas ainda no conceito B, também houve jornais que obtiveram bom desempenho, tanto brasileiros quanto ingleses. Os jornais ingleses de desempenho bom, na faixa B, são Daily Telegraph, Financial Times, The Times e The Sun, além de Daily Star e The Independent. Os jornais brasileiros que obtiveram um desempenho na faixa B são os paulistas Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo. E é, no entanto, nas faixas seguintes, de desempenho regular a ruim, que está a maior parte dos veículos avaliados. Na faixa C, a terceira faixa de desempenho, estão Daily Mirror, Daily Mail, Daily Record, Daily Express, Channel 5, The Guardian, além dos brasileiros Globo, Diário Gaúcho, O Globo, Valor Econômico, Zero Hora, Correio Extra, Correio Brasiliense, Correio do Povo, O Tempo, Agora São Paulo, além da TV Bandeirantes, Record, jornais também O Tempo e Agora São Paulo. E na última faixa de classificação estão veículos que pouco ou nada cumprem com requisitos estabelecidos pelo formulário de avaliação que avalia da Universidade Federal Sergipe, que são os jornais brasileiros Aqui, Estado de Minas, Lance, além das TVs Rede TV e SBT.
Como que nós podemos interpretar esses resultados? Enfim, nós temos três chaves de interpretação. Em primeiro lugar, nós identificamos que regimes regulatórios com características autorregulatórias na radiodifusão e regimes regulatórios supervisionados por agências independentes da imprensa podem favorecer a criação de políticas que resultam em melhor desempenho na análise de qualidade editorial, análise de gestão da qualidade editorial. E no âmbito dessa primeira chave de interpretação, nós indicamos que a maioria dos jornais e emissoras de televisão mais bem avaliados está abrigada nos contextos autorregulatório da imprensa e regulatório da radiodifusão no Reino Unido. Jornais Daily Telegraph, Financial Times e The Times são os três jornais com melhor pontuação, seguidos pelos brasileiros Folha de São Paulo e Estadão. O que há em comum nesses jornais todos é exatamente a conformidade dos documentos editoriais encontrados com o conjunto dos indicadores do formulário, que corresponde a projetos editoriais, códigos de ética, documentos que registram a identificação dos profissionais, a identificação de conflitos de interesse, principalmente canais de relacionamento com a sociedade, sistemas de correção de erros, e nos jornais britânicos ainda nós notamos a existência de relatórios de qualificação profissional e registros da participação em órgão autorregulador. Uma segunda chave de interpretação dos resultados indica que a instituição de mecanismos compatíveis com as práticas de responsabilidade social da mídia e a busca pelo aperfeiçoamento podem ser consideradas consequências da concorrência e, assim, estimulá-las entendidas como um diferencial de mercado. No âmbito dessa segunda chave de interpretação dos resultados, há uma compreensão de possíveis razões da pontuação elevada ainda de mídias brasileiras na qualificação em geral. Nós entendemos que, se determinados jornais e emissoras do Brasil têm suas páginas web institucionais determinadas prescrições de qualidade que satisfazem, ao menos parcialmente, os requisitos do formulário de avaliação, e entre eles não há supervisão externa oficial, uma explicação para esse desempenho pode ser justamente a possibilidade de que a concorrência e a disputa pela consolidação das empresas levaram à busca por aperfeiçoamento dos padrões de qualidade para o público e ao oferecimento de padrões de jornalismo e media accountability como diferenciais em mercados competitivos. Enfim, nos resultados da pesquisa, 4 das 5 emissoras de televisão do Reino Unido são colocadas nas primeiras posições. A primeira rede de TV brasileira a aparecer na classificação geral é a Globo, na 19ª posição. E são 2 posições depois da pior empresa do Reino Unido classificada, que é o Channel 5. A Globo deixou de apresentar muitos dos documentos relacionados a políticas editoriais, identificação de situações que envolvam conflitos de interesse, canais de relacionamento com o público e correção de erros, o que resultou na atribuição de notas baixas segundo o formulário de avaliação. E, por fim, a terceira faixa de interpretação, segundo a qual nós identificamos, em contextos em que não atuam agências reguladoras na radiodifusão e também não existem órgãos autorreguladores nas mídias impressas, a existência de documentos que caracterizam gestão da qualidade pode estar relacionada à criação de uma imagem de responsabilidade social que não necessariamente é seguida por condições para que sejam cumpridos compromissos de qualidade supostamente apresentados ao público. E no âmbito dessa terceira chave de interpretação dos resultados, nós indicamos que em mercados competitivos, as políticas de qualidade muitas vezes vêm a ser apresentadas como um alegado, um suposto diferencial de performance na busca corporativa pelo fortalecimento de imagem institucional. Mas na maior parte dos casos, as políticas não são acompanhadas por práticas efetivas, e a qualidade surge como um simulacro, adotada como parte de uma estratégia comercial, mas sem consequências verificáveis. Ou seja, a qualidade pode ser um conceito utilizado por empresas com o objetivo de apresentar um diferencial de mercado, mas sem necessariamente gerar uma política de responsabilidade efetiva.
E nesses casos, a apresentação de ideias que até se aproximam de uma imagem de qualidade está contida em páginas web institucionais, sem, no entanto, que isso resulte na adoção de políticas que exemplifiquem na prática o que consta em textos institucionais. A qualidade, nesse caso, é mantida como um simulacro, polindo a imagem da empresa, mas desvinculada de métodos de gestão efetivamente integrados à rotina e à cultura organizacional. Por fim, nós reconhecemos que o desenho da pesquisa, é claro que envolve certas limitações consequentes da própria metodologia utilizada. No entanto, a dissertação aqui relatada de Bibiana Alcântara Garrido, que pode ser encontrada na íntegra no repositório institucional da Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Comunicação, Programa de Pós-Graduação em Comunicação, indica que estudos futuros poderiam, na verdade, explorar aspectos qualitativos das matérias jornalísticas que não foram abrangidos, né? E também as rotinas de noticiabilidade, com o objetivo de trazer à tona e iluminar outras possíveis influências de quadros regulatórios e autorregulatórios sobre as políticas de gestão de qualidade editorial. Enfim, agradeço pela oportunidade e, se a tecnologia permitir, estarei à disposição para questões, ou, se a tecnologia não permitir neste momento, estarei disponível por e-mail, qualquer outro contato em que eu possa ser útil para desenvolver esses aspectos. Agradeço novamente pela oportunidade e um bom evento a todos. Tá, vamos fazer o seguinte, a gente vai liberar aqui então, antes da Mari, a gente tenta uma outra conexão com ela, a pesquisa que os colegas de Santa Catarina têm desenvolvido. Olá, os colegas da Universidade de Brasília. Meu nome é Jacques Mick, eu sou professor dos programas de pós-graduação em Sociologia Política e em Jornalismo daqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu gravo esse vídeo a pedido do Fernando Paulino para contar para vocês dos usos que a gente está fazendo do conceito de accountability em pesquisa sobre o jornalismo brasileiro aqui na nossa universidade. Então, começo por cumprimentar vocês pela organização do seminário. A gente vai acompanhar aqui à distância, pela internet, porque o tema realmente é muito relevante, não só para as investigações que a gente faz, mas para vários aspectos do jornalismo contemporâneo. A gente tem usado o conceito de accountability em duas frentes principais de pesquisa. Na primeira, a gente pensa a accountability no âmbito das organizações jornalísticas. No fim, a pergunta que nos guia é, enfim, como organizações jornalísticas que demandam a accountability dos outros são tão pouco accountable, ou seja, a gente investiga essa espécie de gap entre a transparência que o jornalismo demanda das instituições, dos órgãos públicos, das empresas, e a falta de transparência que caracteriza a ação da maior parte das organizações jornalísticas. A gente não sabe praticamente nada sobre como se dá a composição das receitas, como se dá a composição das despesas, as taxas de retorno, os níveis de comprometimento político ou econômico das organizações jornalísticas com seus financiadores. Então, esse é o primeiro conjunto de inquietações que nos alimentam aqui em nossas investigações. O segundo conjunto tem a ver com o modo como o jornalismo cumpre ou é um meio importante para a efetivação da accountability no setor público. Nesse âmbito, a gente está fazendo uma pesquisa apoiada pela Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, que visa especular sobre o modo como a integração do trabalho dos jornalistas no setor público pode contribuir para o aprimoramento da accountability dos governos e o fortalecimento da democracia no Brasil. Nessa pesquisa, a gente vai colher 2 estudos de caso no âmbito do Executivo Federal, de experiências de integração do trabalho dos jornalistas em 2 níveis, tanto a integração entre órgãos de governo, quanto a integração entre níveis de um mesmo órgão, considerando que os jornalistas que atuam no governo o fazem tanto na esfera municipal, quanto na esfera federal, quanto na esfera estadual.
Então, a gente vai fazer estudos de caso, de práticas bem-sucedidas dessa integração, e do outro lado vamos também entrevistar os gestores dos ministérios, os gestores de comunicação institucional, em especial os coordenadores do trabalho jornalístico realizado no âmbito dos 10 principais ministérios e da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, para tentar compreender como os próprios gestores entendem a fragmentação do trabalho dos jornalistas que eles supervisionam e como eles procuraram realizar experiências de integração entre esses trabalhos, visando melhorar a accountability no setor público. Esse tema nos parece particularmente relevante porque significa pensar maneiras de otimizar o uso de recursos já existentes para melhorar a comunicação entre a sociedade brasileira, seu eleitorado e os executivos, e os responsáveis por políticas públicas. Então é isso que a gente tem trabalhado aqui em Santa Catarina e a gente deseja boa sorte, boas discussões para os colegas daí de Brasília. Um abraço à disposição de vocês. Obrigado, Jacques, que traz uma contribuição mais associada também ao poder público. A gente está tentando aqui estabelecer contato com a Mari, mas enquanto isso a gente tem a oportunidade de receber aqui à frente, inicialmente ele que vai falar de uma pesquisa realizada no Brasil, depois a gente vai ter a oportunidade de estabelecer um contato presencial e tridimensional com o México. Então eu chamaria aqui à frente, recebendo nosso carinho, nosso aplauso, por favor, Jairo Faria. Boa tarde, tudo bem, gente? Bom dia, né? Eu sou doutorando aqui, terminando doutorado aqui no programa de pós-graduação em comunicação, na linha de políticas públicas de comunicação aqui da UNB, e tenho como tema os ombudsman do serviço público de mídia no Brasil e em Portugal. Estou analisando essas duas iniciativas, né? No Brasil, o serviço existe desde que a EBC foi, quer dizer, no serviço público de mídia, desde que o serviço público de mídia nacional foi criado. E em Portugal existe desde 2006, quando houve num contexto de reestruturação do sistema público lá. E aí eu trouxe aspectos aqui relativos ao ombudsman como um mecanismo de accountability, né, vinculado ao serviço público de mídia, algumas reflexões que eu trago aqui que estão presentes nas reflexões da minha tese. Primeiro, falar um pouco sobre a figura do ombudsman, né, que ainda assim não tem as características consensuais, né, em todas as culturas, e nas várias culturas a gente pode ver até pela forma de se denominar essa figura nas várias culturas. Por exemplo, essa função de representar, né, de representar o público que o ombudsman tem nas culturas nórdicas, aí, é denominado como ombudsman, que tem essa etimologia da palavra de representante do público, né? Aqui no Brasil a gente usa o ouvidor, né, ou seja, essa função de ouvir que o ombudsman tem. Em Portugal se usa o termo provedor, né? Ou seja, a figura que vai prover alguma coisa ao público. Nos países hispânicos se usa o termo defensor, né? Ou seja, alguém que vai defender ou o público ou defender algo perante ao público. Também um termo que eu gosto muito é o francês, né? Nos países francofônicos que costumam utilizar o termo médiateur, né? Ou seja, a figura que está entre, né? Está ali. E na Itália, por exemplo, se usa il garante, né? Que é alguém que vai garantir alguma coisa a esse público. Eu tenho estudado ali na tese algumas relações que estabelecem os discursos que são produzidos por esses ombudsmans
e esses discursos são produzidos a partir de relações que eles estabelecem, né? Relações tanto internas à empresa quanto externas, né? Vários autores vão falar disso, dessas funções internas e externas que o Ombudsman estabelece. E eu proponho aqui que o Ombudsman funciona a partir de 3 pilares principais aí, né? Que um deles seria a própria deontologia da mídia, né? Que surge principalmente dessa relação com os profissionais, né? E aí vem a accountability, né, da mídia, a responsabilidade social, as questões vinculadas à cultura organizacional, né? Em segundo lugar, a questão segundo lugar, ou em outro aspecto, né? A questão da educação midiática com o público, e esses pilares estão bem relacionados com o que o professor Clifford falava antes, né? Isso até me chamou muita atenção, porque e essa educação midiática, pelo que eu tenho visto, pode ser estabelecida de várias formas, uma delas pelos próprios espaços midiáticos, né, do Ombudsman, essa relação estabelecida pelas colunas, pelos programas que eles produzem, e de possíveis ações com a sociedade civil. A gente tem visto isso muito na Argentina e no México, né, principalmente nessas iniciativas em que o Ombudsman sai ali do escritório dele, daquela zona isolada dele, e vai a partir de cooperações estabelecer esse contato com o público. A gente tem visto aqui na EBC, por exemplo, teve cooperações de pesquisa em parceria com a universidade, né? Tanto na produção dos programas, quanto na análise de conteúdos, análise crítica de conteúdos para as análises do próprio Ombudsman, né? E aí, em terceiro lugar, as questões vinculadas às políticas de comunicação, que estão mais ligadas ali a essa relação com os gestores, né? Que aí tem essa questão da regulação, né? Hetero e corregulação. O professor Danilo já falava ali dessa característica desses meios de autorregulação, ou desses meios serem mais de autorregulação na mídia impressa, né, e na radiodifusão virem por meio da heterorregulação, né? E aí tem autores que defendem a busca pela corregulação, que seria uma mescla, né, entre essa regulação formal do Estado e as iniciativas voluntárias, né, das empresas. Também essas políticas de comunicação vão dar ao Ombudsman, né, essa estrutura, garantir essa estrutura e a independência, né, de atuação, e a própria relação com os outros mecanismos de participação, né, sejam conselhos de leitores, que também conselhos de leitores, conselhos curadores, conselhos de opinião, comitês editoriais, observatórios de mídia, que são mecanismos que complementam, né, a própria função do Ombudsman. E aí eu venho para questões mais específicas do Ombudsman no serviço público de mídia, que se vê ali numa dualidade, né, de enfrentar, de se ver tanto como Ombudsman da empresa pública, né, quanto um Ombudsman de mídia, né? E isso eu vejo que vem seguindo, né, é influenciado por 3 principais tradições, que o Ombudsman sendo feito a partir de ações de órgãos externos, né, órgãos reguladores, entidades reguladoras. Uma segunda tradição das próprias ouvidorias institucionais, ouvidorias de empresas, ouvidorias públicas, ouvidorias de empresas privadas, e a implementação de ombudsmans como mecanismos de accountability principalmente em jornais impressos, né, e mais recentemente em meios de radiodifusão.
Aí eu também elenco alguns fatores de influência, né, que vão do macro para o micro, alguns fatores de influência para essa atuação do ombudsman. Primeiro, o contexto sociopolítico, de que forma que ele pode influenciar direto ou indiretamente, né, nas ações, e isso está incluído o método de implementação, por exemplo, se é um mecanismo de autorregulação, se foi implementado por meio de uma regulação formal, né? E o próprio contexto. A gente tem sentido isso muito aqui no Brasil, neste momento, lá na empresa pública de comunicação. Como que a extinção do Conselho Curador da EBC, por exemplo, pode influenciar não só isso, né, e as outras medidas que vêm sendo tomadas, como podem influenciar na ação do ombudsman. Então, esse contexto sociopolítico. Em segundo lugar, o próprio contexto organizacional da empresa, né, o caráter da instituição vai também influenciar bastante na própria atuação do ombudsman e a finalidade da empresa, a atividade fim da empresa, por exemplo, os veículos a que ela se dedica, né, porque, por exemplo, ombudsman que atuam em meios impressos, via de regra, vão basicamente trabalhar com conteúdos jornalísticos, por exemplo. E na radiodifusão, eles têm que lidar também com um rol maior né, com informação e entretenimento, né, conteúdos não jornalísticos também, e além de ter um tempo maior e linguagens diferentes, né, para se dedicar. A estrutura de atuação do ombudsman, ou seja, que tipo de demandas que ele recebe, que tipo de conteúdos que ele analisa, e o próprio perfil do serviço, né? Como é que está estruturado o serviço, como é que é a hierarquia ali das equipes, e o próprio perfil pessoal e profissional do ombudsman então, esses são indicadores que eu coloco para poder trabalhar, né, em cima disso. E aí, para já partir para o final, eu coloco aqui alguns desafios, não sei se dá para todo mundo ver, se ficou pequeno, mas alguns desafios e oportunidades para a atuação dos ombudsman de mídia. Algumas coisas já foram refletidas aqui. Mas primeiro eu coloco aí essa dificuldade na relação com os diversos atores, né? No próprio dificuldade que existe dos profissionais, público, gestores entenderem a própria função do ombudsman, saberem o que é que ele está fazendo ali, se ele está fazendo marketing ou se qual que é o papel dele ali, ou se ele está ali só para criticar, para ficar enchendo o saco do jornalista, né? Essa visão também rola muito. E, em segundo lugar, as mudanças nos modelos de negócio e a crise financeira aí das empresas de comunicação. E aí eu cito como exemplo o caso da extinção do Public Editor, que é o ombudsman do New York Times, que foi substituído por um Reader Center, né, que é uma espécie de relacionamento com o público das mídias sociais, né, e o argumento deles é de que as mídias sociais estariam substituindo o papel do ombudsman, né? Eu discordo com essa posição e tem vários argumentos em conta, porque o ombudsman vai passar ali pelas pesquisas que eu tenho feito nessa área, tenho visto que os comentários que passam pelo ombudsman têm muito mais fundamento, têm muito mais substância do que simplesmente aqueles comentários apaixonados das mídias sociais. Então, que esse filtro é importante. Em terceiro lugar, as próprias transformações no ambiente midiático e nas formas de interação com o público, né? Que isso está vinculado com a anterior, né? Que tem sido o argumento utilizado para acabar com a figura, né? Em quarto lugar, esse desafio de se criar novas formas para, né, receber, encaminhar e debater essas demandas, né? Porque
continuar no modelo tradicional pode ser um erro fatal para os ombudsmans e realmente encaminhar para o fim da figura. Se o ombudsman também não se adaptar, assim como os jornalistas têm que se adaptar, todos os profissionais de mídia, o público tem que se adaptar, o ombudsman também tem esse desafio de se enquadrar, né, de achar o seu novo lugar nisso. E aí a gente tem até visto o desenvolvimento de algumas ferramentas. A EBC, o boletim da ouvidoria foi lançado semana passada ou essa semana, e eles implementaram lá um mecanismo de que em todas as matérias agora, eu não sei se na Câmara também foi implementado isso, mas em todas as matérias tem já lá um íconezinho para você dar o seu comentário, que vai direto para aquele ouvidoria, né, da CGU, da Controladoria Geral da União. Então, assim, são mecanismos que vão sendo integrados. Lá na RTP, por exemplo, o provedor do telespectador tem investido na página para que tenha outros canais de informação que não seja só escreva aqui a sua crítica. Então, por exemplo, notícias relacionadas com essa questão da deontologia da mídia, né? Ações procurando essa educação para os meios, né? Então, é um desafio que tem o desenvolvimento desse tipo de ferramenta. E por último, e não menos importante, a integração com os outros mecanismos, né, de accountability, de responsabilidade social da mídia. Principalmente com observatórios de imprensa, a própria universidade tem um papel relevante nisso, movimentos sociais da sociedade civil organizada, e entre outros, né, conselhos curadores, etc. É isso, e podemos debater mais tarde. Muito obrigado. Então, bom dia a todos. Espero que a conexão que dá tudo certo com a conexão dentro dessa forma. Então, talvez o Fernando Paulino já falou um pouco quem eu sou. Não sei, então o meu nome na Universidade de Amsterdã, nos Países Baixos, na Holanda, e eu trabalho lá como postdoc e num projeto sobre tecnologias no jornalismo. E até fevereiro eu trabalhei na Universidade de Dortmund, na Alemanha, e lá eu também defendi a minha tese de doutorado sobre mídia e na América Latina. E na minha tese eu tinha no Brasil, Argentina e Uruguai, nesses 3 países, e eu acho que vocês já ouviram um monte de aspectos diferentes sobre esse tema de accountability na América Latina ontem e hoje de manhã. Então, por isso só eu gostaria de adicionar algumas conclusões básicas da minha pesquisa que eu acho que podem ser interessantes para vocês. Então, na minha pesquisa, eu fiz 33 entrevistas e uma análise quantitativa de websites, de páginas web de diferentes organizações midiáticas nesses 3 países, para saber mais como media accountability efetivamente funciona na América Latina. Mas primeiramente foi muito importante ter um quadro teórico muito
válido para fazer essas pesquisas. Então, para dar um exemplo, né, nós temos esse dilema, né, como investigar media accountability no contexto latino-americano, porque quando eu comecei a minha pesquisa, a maioria das pesquisas sobre esse tema foi no contexto. E por isso eu fico muito feliz que nos anos passados foram desenvolvidos um monte de projetos super interessantes que foram apresentados hoje e ontem também. Então, para dar um exemplo, geralmente a gente pode dizer que media accountability consiste de os setores de autorregulação, transparência e participação do público, né? No contexto latino-americano, deste meu ver, tem um outro setor que é muito importante nisso, que é a crítica da mídia, né? Então, por exemplo, o papel dos observatórios, né? Que é bem importante no Brasil, mas acontece quase não em outros países, por exemplo, na Alemanha. Como responder a esse dilema de como investigar media accountability nesse contexto? Então, o meu argumento e o argumento da minha tese é que nós temos, por um lado, o estado atual da democracia e todo o contexto político e histórico, que tem uma influência muito grande no sistema midiático, né? E como os meios de comunicação num país específico podem atuar e efetivamente atuam. E essas duas coisas, o contexto político, por um lado, e o sistema midiático, no outro lado, nesses dois setores, a regulação e a corregulação têm um impacto muito grande. Então, isso tem que ser essa parte da pesquisa também, né? E então eu desenvolvi na minha pesquisa diferentes dimensões que influenciam o efeito de media accountability no contexto latino-americano. Então, eu não vou listar e falar sobre todas essas agora, porque seria longe demais, né? Mas para dar alguns exemplos, por exemplo, a liberdade de expressão, mas também a precarização da profissão jornalística, são fatores que têm um impacto muito grande nas possibilidades como media accountability efetivamente pode. Fator muito importante são as estruturas de propriedade, mas também a cultura ou a desigualdade social. Então, desde o meu ver, uma das dimensões mais abrangentes é a relação entre a política e a mídia, né, que tem um papel muito importante, por exemplo, no contexto brasileiro. Então, o meu argumento é que essas dimensões que têm uma influência se media accountability como pode funcionar e como efetivamente funciona, que essas dimensões não são necessariamente os mesmos em diferentes regiões do mundo, né? Isso é a primeira parte, né? Por outro lado, que foi possível para mim fazer uma tipologia de organizações midiáticas. Por exemplo, para dar um exemplo, nós temos as grandes organizações, Globo, por exemplo, que é muito difícil comparar isso com, por exemplo, uma rádio comunitária. Mas, teoricamente, os dois podem contribuir para a infraestrutura de media accountability. Então, por isso eu queria fazer uma tipologia baseada no envolvimento em media accountability online.
E lá nós podemos identificar 4 diferentes tipos de organizações em relação à Media Accountability. Por um lado, nós temos os inativos, que são essas organizações que não têm muitos instrumentos de Media Accountability. Inativos, eles só oferecem alguns, mas esses instrumentos pode ser, por exemplo, a possibilidade para o usuário de comentar um artigo. Isso não necessariamente tem que ter algo. Isso não necessariamente tem que ter o objetivo de fortalecer a Media Accountability, né? E nós também temos o segundo tipo, seria o baixo envolvimento, que já tem um pouco mais, e o participatório, o alto envolvimento. Então, para concluir um pouco, o que nós podemos ver é que nós temos uma grande variedade de diferentes instrumentos na América Latina, mas que são muitas vezes. O meu argumento, basicamente, é que nós temos o sistema mediático com todas as características, o estado da democracia, a infraestrutura de Media Accountability. Todos esses 3 setores têm influência aos outros e não é possível analisar Media Accountability sem ter em conta essas outras. Então, isso foi realmente bem rapidinho, um pouco da minha tese sobre Media Accountability. E eu agora publiquei a tese como um livro, e o livro está em print agora. Em print, eu esqueci, impresso, vai estar impresso no janeiro, e o título é Media and Accountability in Latin America, no organizadora Springer, e sim, eu recebi prêmio para essa tese de doutorado da universidade, onde eu defendi isso. E se alguém de vocês está interessado em saber mais, Fernando Paulino tem o meu endereço de e-mail. E sim, eu sempre estou interessado em estar em contato com pessoas que são interessadas nesse tema. E então, por favor, só me mande uma e-mail e a gente pode falar um pouco mais sobre isso, se vocês estão interessados. E espero que o evento e o resto do dia muito bom, e eu não posso ouvir nada agora, mas eu posso ler, que obviamente tem aplauso. E vocês têm um ótimo dia e muito obrigada, e abraços desta Alemanha para todos vocês. Então, obrigado, Maia. Então, acho que é isso aqui, né? Falou. Opa, deixa eu só tirar aqui o fone. Pronto. Então, muito obrigado a Mari pela gentileza. A gente conseguiu, acho que ouvir a maior parte do que ela falou, mas só para reforçar alguns argumentos, a Mari Labastian esteve conosco, né? Muitos de nós conhecemos presencialmente, fazendo a sua tese de doutorado na Universidade Tecnológica de Dortmund, trabalhando sob a orientação da professora em português e inglês Suzanne Fengler, em alemão é algo como Susanne Fengler, que é nossa parceira em várias atividades ligadas à mídia e accountability, e ela estudou, acho que vocês entenderam, essa questão no Brasil, na Argentina e no Uruguai, entrevistando algo em torno de 33, salvo engano, né? Sempre algumas dezenas, mas por aí, de especialistas, jornalistas da região, e chegou a algumas conclusões que de alguma forma a gente já tinha também ressaltado aqui, ou seja, é importante levar em conta que no contexto latino-americano a gente inclui a crítica à mídia como um dos pontos centrais, e também há necessidade de entender, compreender o contexto
em relação à propriedade, em relação a condições precárias de trabalho, né, na hora que ela falou até ali para o Tobias, porque tinha muito a ver com o que ele tinha falado antes. E por falar em experiências internacionais, a gente tem aqui também, tridimensionalmente, a oportunidade de receber aqui à frente a colega que está conosco num período de estágio na sua pesquisa sobre comunicação pública e defensorias, numa parceria que nós temos com a Universidade Autônoma, Nacional Autônoma de México. Então, gostaria de chamar aqui à frente, de maneira tridimensional, com voz e vídeo, Laura Martínez Águila. Por favor, Laura. Obrigado pela oportunidade de trabalhar contigo nessa pesquisa. Obrigada pelo convite. Oi, beleza? Desculpa, eu queria falar assim todo o tempo que tenho aqui. Eu não sei onde está minha... Na USB do Jairo, mas não lembro. Não coloquei. Jairo, você tem minha coisa? Aham. Minha apresentação, por favor. Vai chegar. Obrigada. Então, lá no México, as defensorias, que é como nós chamamos lá, os ouvidores, e o que acontece? Só que eu acho que vou trazer uma perspectiva um pouquinho diferente, porque aqui a galera tem uma preocupação com a mídia, os jornalistas, mas meu interesse é o que acontece com os públicos da mídia, o que acontece com as audiências. Então, vou tentar falar disso aqui. E quando eu achei que o nome da mesa era Perspectivas Futuras de Comunicação, Democracia e Accountability, não sei para vocês, mas me lembra daquele filme dos X-Men, que é Present Days of Future Past. Vocês se lembram daquele? É muito bom. Então, o que acontece agora no contexto da América Latina e Brasil, no México e no mundo, eu acho que alguém tem que tomar o papel do Wolverine e fazer um self-sacrifice, porque o que está acontecendo é acho que é um retrocesso para a comunicação pública. Brasil e Argentina, eu acho que são os exemplos mais claros do que está acontecendo. Então, eu vou tentar falar das coisas que eu aprendi aqui do contexto brasileiro e as coisas que eu já sei do contexto mexicano e compartilhar para vocês. Não foi fácil para mim qual é o futuro daquelas perspectivas. Eu esqueci a bola do cristal para falar do futuro, então eu voltei para minhas notas há um ano, quando comecei meu mestrado lá no México, e eu achei um nome familiar lá. Fernando Oliveira Paulino, falando algumas coisas do direito à informação. E uma das perguntas que ele fez naquele colóquio, que foi uma videochamada, uma videoligação, sim, foi uma coisa assim, uma bienal. Qual é o conceito do público na América Latina? E essa foi a primeira pergunta que ele fez para mim quando eu cheguei aqui em Brasília. Qual é o conceito do público nos dois países? E eu acho que, além dos resultados das eleições lá no México, que ganhou uma proposta da esquerda, o conceito do público ainda é governamental. Eu vou explicar por quê. Para o Brasil, o conceito do público é uma coisa que não é acreditável, isso é ainda pior. Mas o direito à informação, para mim, é o que enlaça, liga os dois contextos dos nossos países, México e o Brasil, só que tem diferenças. O que eu encontrei aqui no Brasil são dados, anos importantes, que foi 2008, 2007, a criação da EBC, tudo isso que vocês conhecem. Depois 2016, que foi o impeachment e as implicações que tinha para a EBC, o Conselho Curador. E 2018, que não preciso falar do 2018 para vocês. Mas lá no México temos um contexto recente da comunicação pública, porque no 2013 tivemos uma reforma constitucional e pela primeira vez em nossa história, os meios públicos foram reconhecidos como meios públicos. Pelos 51 anos que tivemos uma regulação da mídia pública não existia. Eram concessionários
o permissionados. Permissionados quer dizer que não pode ser lucrativo, então na mídia pública, e o concessionário era para a mídia comercial. Então, aquela reforma foi importante para nós. E também o reconhecimento da comunicação comunitária, que antes do 2013 era punida, era rádio pirata. Depois temos 2017, e isso é importante, porque no 2017, a mesma reforma que foi feita pelo Poder Executivo, um dia Enrique Peña Nieto se acordou e achou: nossa, eu acho que os direitos das audiências são contra a liberdade de expressão. Temos que quitar alguns desses direitos, por exemplo, a diferença entre publicidade, preciso falar assim? Propaganda, da informação, da produção jornalística. Fazer a diferença entre a opinião pessoal do jornalista e aquilo que é informação. Eu acho que isso é contra a liberdade de expressão e quitar mesmo os direitos das audiências. Foi uma contra-reforma que falamos lá e foi aprovada pelos deputados e pelos senadores. E depois temos também nós, 2018, lá também tivemos eleições, como eu falava, em uma proposta da esquerda, só que há um mês, 3 semanas, o partido da Morena fez uma proposta da reforma onde a mídia pública ficava na responsabilidade, nas mãos da Secretaria de Governação. Secretaria de Governação lá no México é muito importante. Você tem o presidente, a presidência e depois a segunda instância mais importante é a Secretaria de Governação. E por muitos anos, a Secretaria de Governação foi um instrumento de censura e repressão, especialmente nos anos mais fortes do priismo pelo Partido Revolucionário Institucional, que governou 70 anos, pouco mais. Então, quais são as diferenças que encontrei aqui no Brasil e no México? Lá no México, como eu falei um pouquinho com o professor Clifford, we have baby steps naquilo que são os direitos das audiências e a media literacy, porque nós achamos que precisamos da media literacy, nós achamos que em algum momento as audiências vão conhecer seus direitos, vão conhecer o que fazer, mas não temos ideia como vai ser feito e como pode ser levado para as audiências. Então agora nossa discussão ainda fica nos direitos das audiências, que estão reconhecidos pela lei, pela Constituição. Também a existência das defensorias de audiências, é a responsabilidade das defensorias de audiências levar a media literacy, mas ninguém sabe o que acontece. Aqui, que é uma coisa que não vou falar demais, é a coisa que estamos discutindo aqui, ética da comunicação, as parcerias com as ouvidorias, com as universidades, sair do próprio meio de comunicação para fazer outras coisas. E que aquela ideia da media literacy que Fernando falava, que tem um sonho de levar uma coisa como Martin Luther King, I have a dream, levar para a prática para estudantes e professores. E isso é importante, porque é sair das aulas da comunicação, sair da nossa universidade para outros cenários que são importantes de falar da media literacy. Então, aqui tem as diferenças do Brasil. Qual é o presente brasileiro? Não vou explicar para vocês, mas o mais recente que aconteceu, que todos conhecemos aqui, é que a EBC não tem mais futuro como a EBC que conhecemos. Para o presidente que foi eleito aqui, não é uma coisa perdoável, então ele vai extinguir ou ele vai privatizar, porque o público não é importante. E para ele o público é governamental, então não precisa da mídia pública, não precisa do sistema público, ele já tem os canais governamentais. Mas o ideal é a ética da comunicação e para mim accountability é um resultado da ética da comunicação, porque o que aqui discutimos é a accountability do jornalismo, a accountability da mídia, mas jornalismo e a mídia não é comunicação. Comunicação é uma coisa muito mais ampla, que envolve as audiências, que envolve os públicos da mídia.
E isso é, entre algumas coisas que eu lembrei naquelas notas da Humano, com aquele professor chamado Fernando Oliveira Paulino, que era visualizar o trabalho feito pelas ouvidorias ou pelas defensorias. Pelo menos lá no México, a gente conhece pouco o que as ouvidorias fazem, compreende pouco o que as ouvidorias fazem. E uma coisa que é engraçada, ter o acesso às bases de dados das ouvidorias não é possível, não é informação pública. Eu acho que tem que ser, porque é informação das audiências, o que as audiências falam, perguntam, querem saber da mídia, e o que o defensor, o ombudsman, faz com isso. Tem que ser público, é parte da Media Transparency. Então, o que eu falava para vocês, a reforma constitucional de 2013 e depois a reforma tinha uma lei federal de 2014, que é a lei importante, onde ficam os direitos das audiências, foi o resultado de uma coisa chamada Pacto por México, que foi impulsado pelo Peña Nieto, e assim como foi criado, desvaneceu, porque todas as forças falaram, não, eu acho que não queremos trabalhar juntos mais. Então, é importante porque eu falava a existência da concessão para a mídia pública, que não existia antes, a existência das defensorias pela lei. Segundo a lei da mídia que temos lá, é uma obrigação da mídia comercial ou pública ter defensorias da audiência. Não acontece, só a mídia pública tem. E da mídia comercial, aquele que tinha uma defensoria, um ombudsman, não existe mais. E é o meu caso de estudo. E depois temos, quando eu li outra vez a lei para falar aqui, para minha pesquisa do mestrado, eu achei uma coisa muito engraçada. A lei apela à autorregulação. A lei tem um enfoque mais neoliberal, economicista e uma verdadeira preocupação pela comunicação pública. E a regulamentação para a mídia pública é muito mais estricta que para a mídia comercial. Temos diferenças entre os meios. E depois, eu acho que para mim isso compromete a independência das defensorias e especialmente da existência do defensor para ser garantida, porque se é um meio de comunicação, se é o concessionário público ou comercial que vai eleger quem é o defensor, quem vai estar na ouvidoria, na defensoria, qual é a independência, então, que o ouvidor tem? Eu compreendo, a mídia pode fazer o pagamento para quem trabalha, beleza. Só que como é a pessoa designada lá para trabalhar, eu acho que não precisa ser o meio de comunicação quem vai escolher a pessoa. E isso é uma coisa mais importante, porque desde a lei não se estabelece a existência de algum conselho curador cidadão que trabalhe em parceria com as ouvidorias e que forme parte do meio de comunicação. Não temos conselhos curadores. Lá no México, temos uma estação de rádio que é parte de um sistema público, IMER, Instituto Mexicano de la Radio, e tem uma estação de rádio, tem várias, e uma delas é Rádio Cidadana. E lá eles tinham um conselho cidadão, onde eles fizeram como se fala, concurso, contexto, para a cidadania oferecer conteúdos, e o cidadão era quem dirigia, quem falava naquele espaço na rádio. Há 2 anos que Imer ficou sem defensor, que lá era mediador, ficaram sem aquela figura e retiraram o conselho da Rádio Cidadana. Então, não temos mais aquilo lá no México. O contexto tal, que é uma coisa que fazemos brincadeira, porque é parte da propaganda do López Obrador, a 4ª transformação do México. Então, é uma coisa histórica, não vou detener lá. Mas é importante, porque lá no México é o primeiro presidente da esquerda que temos. Depois de 1988, que foi Cuauhtémoc Cárdenas quem tentou e não chegou pelo um fraude, e tentou 3 vezes. E depois López Obrador também tentou outras
3 vezes, nesta terceira vez, finalmente chegou. 53% da população votamos por ele, alguns deles muito convencidos da opção, e alguns que não temos mais opção mais que votar por ele, porque outra coisa era muito ruim. Então, seu partido, que é o Movimento de Regeneração Nacional, eles têm todo um estatuto, uma coisa para falar. E no ponto 6 do estatuto da Morena, eles falam que tem um compromisso com a democratização da comunicação para reduzir a concentração midiática lá no México, because sorry, estou fazendo já uma ligação entre as línguas aqui. Reduzir a concentração mediática lá no México porque 2 televisoras, principalmente, agora temos 3 comerciais, mas 2 televisoras comerciais concentram 90% da oferta mediática lá no México, só em televisão. E para a rádio, 9 grupos concentram 80% das estações de rádio. Tudo é rádio comercial. Então você acha que está fugido, gente. Mas, democratização da comunicação, e o que é importante, a defesa da liberdade de expressão. Por quê? Porque no sexênio do Enrique Peña Nieto, os jornalistas são assassinados, pelo menos um jornalista pelo mês, lá no México. Isso quer dizer que para fim do ano temos entre 10 e 12 jornalistas assassinados. E ninguém faz nada. O presidente vai e fala, sim, estamos comprometidos com a liberdade de expressão, mas ele não faz nada. E ele já foi embora, então pode dormir tranquilo. Mas também porque os despidos dos jornalistas e também, como se fala, espionagem feita pelo governo para os jornalistas foi uma notícia internacional. Que, além disso, nós nos enteramos disso pelo New York Times. Então, vocês acham isso. Mas o que aconteceu? O que eu falava para vocês. Na Câmara dos Deputados, que lá no Congresso começa suas funções antes que o presidente, porque não sei, mas assim chegou com Morena. Morena tem 2/3 partes do Congresso lá no México depois destas eleições, porque a gente ficou com PRI. A gente não quis saber mais do PRI e do PAN. Então, Morena ganhou muito no Congresso, ganhou presidência, muitas coisas. Então, aqueles deputados da Morena enviaram uma reforma, que é uma coisa da administração pública, e nessa reforma, eles acharam, nossa, por que a Secretaria de Governação não pode ter controle, outra vez, do que acontece com a mídia pública? Por exemplo, fornecer, regular, supervisionar e punir os conteúdos da mídia pública. Então, gente lá ficou como, vocês são da esquerda, nós votamos por vocês porque vocês falavam da democratização da comunicação, o estatuto do seu partido, e vocês vão trocar para a Secretaria de Governação, que eu falava, uma coisa da repressão, censorship, censura, essa coisa. É uma herência autoritária que temos lá. Então, a gente protestou, a Associação Mexicana do Direito à Informação fez todo um documento, e quando chegou para o Senado aquela proposta, foi como, cara, eu acho que temos que escrever essa proposta outra vez. Então, ficou parada a proposta. Só que é preocupante que um governo da esquerda que promete que a comunicação pública tem que ficar nas mãos da cidadania, e essas são palavras textuais do Partido Morena, faz essa proposta, que a Secretaria de Governação tem que ter as funções do Instituto Federal das Telecomunicações e do Sistema Público de Radiodifusão do Estado Mexicano, é uma coisa invasiva, para controlar os conteúdos da mídia pública. E isso é importante, porque aquela proposta não falava da mídia comercial, falava especificamente da mídia pública. Temos pouco tempo com a mídia pública reconhecida e vai voltar para as mãos do governo? Não. Mas, gente, vocês escutaram o que eu falei. A sociedade protestou, alguns setores da sociedade civil protestaram, e quando a proposta chegou ao Senado, eles acharam, temos que repensar o que nós falamos. Para mim, essa é uma boa notícia, porque se foi o governo do Enrique Peña Nieto,
eles escutam, mas não escutam. Eles ouvem, mas não escutam. E eles fizeram essa reforma em 2017 com todas as protestas da sociedade civil, como vocês não podem retirar os direitos das audiências. É importante a diferença da propaganda, da opinião pessoal, da informação que é verdadeira, que é jornalística. E eles disseram, não, cara, isso é contra a liberdade de expressão. Então agora, eu acho, temos uma oportunidade, pode ser. Mas o que eu falava para vocês, eu vou trazer uma perspectiva diferente, porque aqui estamos muito preocupados com o que acontece com o jornalismo, na mídia. Mas a pergunta é, accountability para quem? A resposta pode ser simples, óbvia, para as audiências. Ontem, o professor Clifford falava que temos outras possibilidades. Pode ser accountability pela lei, accountability peer-to-peer, mídia para mídia, e outra possibilidade para os públicos da mídia, para as audiências. E para mim, é a parte mais importante da accountability, estudar não o que a mídia, o que o jornalismo faz para ser transparente, não. Como as audiências perguntam para a mídia, como as audiências exigem, demandam aquela accountability para a mídia. Nós achamos que por isso a media literacy é importante, porque precisamos que a gente conheça como fazer aquelas perguntas para a mídia, não é? Só que o que acontece quando as audiências já estão fazendo as perguntas? Lá no contexto mexicano, por isso tenho aquela fotografia, acho que vocês não conhecem o contexto, em defesa de Aristegui. Aquilo foi uma coisa que aconteceu em 2015, porque Aristegui é uma jornalista mexicana e ela tem uma equipe dos jornalistas, 15 jornalistas, que fizeram uma pesquisa dos recursos da administração do Enrique Peña Nieto e eles acharam uma coisa, sabe, muito engraçada. Uma coisa que foi chamada a Casa Branca e que foi uma propriedade, uma casa literalmente, propriedade do Enrique Peña Nieto, só que foi dada pela uma empresa que estava participando numa concessão para um trem que o governo quer fazer. Então, um conflito de interesse. Beleza, eles acharam, eles publicaram aquela pesquisa e poucos dias depois, milagrosamente, MBS Rádio achou que, é uma rádio comercial, achou que Carmen Aristegui e sua equipe de jornalistas quebrantaram o código de ética da rádio e eles foram embora. De uma noite para outra manhã, você não tinha mais o noticiário do Carmen Aristegui. Então, o que aconteceu? As audiências foram protestaram, fizeram uma organização que foi no Twitter, que é esse hashtag em defesa de Aristegui, apresentaram assinaturas para o ombudsman do MBS Rádio, que foi até agora a única rádio comercial com a figura do ombudsman. Protestaram, fizeram uma coisa no Change.org, regresso da Aristegui volta, todos como Aristegui, uma coisa assim. E também apresentaram amparos, não sei qual é a figura em português para amparo, mas é uma sorte de denúncia judicial, porque as audiências argumentavam que o despido de Aristegui atentava contra o direito de para a informação deles. O que aconteceu? Dos 600 amparos foram rechazados, rejeitados, e nenhum deles passou. Só que aqui eu trouxe um contexto para vocês que falamos. Lá no México, até 2015, temos 120 milhões de habitantes, muitos mexicanos, e eu acho que quase metade deles tem acesso à internet. Daqueles que têm acesso à internet, temos 29 milhões de usuários no Facebook, aqueles dados são atuais, são de 2018. 34 milhões de usuários do WhatsApp, 32 milhões são usuários do YouTube, então o WhatsApp e o YouTube são muito importantes lá no México. Mas uma coisa que é engraçada é que só 48% dos internautas usam a internet para procurar informação. O que isso tem a ver com media accountability, com o despido da Aristegui e a importância das audiências quando falamos da accountability?
Porque quando falamos de accountability, é uma coisa que falamos aqui, não temos mais a divisão entre a mídia tradicional e o que acontece nos entornos digitais, os aplicativos. Estão convivendo no mesmo contexto. Não é uma coisa que I turn off the switch to be an audience and now I turn off the switch to be a user. Assim não acontece. Você é usuário, você é audiência ao mesmo tempo. Como ao mesmo tempo você é cidadã e audiência, e usuário e consumidor. É a mesma coisa no mesmo tempo. Só que fazemos uma coisa chamada mediações, que Jesus Martim Barbeiro já falou aqui muitos anos atrás. E agora temos este contexto. E neste contexto, onde temos uma metade da população com acesso à internet, com o uso daqueles aplicativos, daqueles mídias sociais, temos que achar o que elas estão fazendo e como aquelas audiências, aqueles públicos perguntam, demandam a accountability da mídia. Pode ser que as ouvidorias, que as defensorias ajudem para fazer aquele trabalho. Isso que agora me estou lembrando, esse livro que o Fernando compartilhou para mim, de Susan Fengler. E ela falava que existem alguns blogs, que são blogs, citizen blogs and blogs of the public. Ela falou uma coisa assim. É interessante a diferença que ele faz, mas são criações da sociedade, da cidadania, perguntando, demandando a accountability da mídia. E que acontece fora dos limites da mídia. E eu acho, para mim, que essa é a parte mais importante, mais interessante de falar do futuro da accountability, se é possível alguma coisa assim. E isso é tudo. Graças, Laura. Então, Jairo, se você puder voltar aqui para a mesa, a gente vai tentar fazer a conexão com o professor Silvio enquanto houver aqui o debate. A gente tem também um agradecimento aos colegas da Campus Repórter que compartilharam a nova edição lançada ontem, que está nas proximidades de Luana e Lucas. Lucas, se puder levantar que nem o Cafu em 2002, por favor. Isso, muito bem. Então, a Campus Repórter, número 21, lançada ontem, que está à disposição do público. E, como eu dizia, temos agora, então, um ambiente para interações, questões, comentários, perguntas. Tem um outro microfone em funcionamento ali, então as pessoas preparam suas falas. O professor Santuário está... tá, será só uma manifestação. Então, se assim for, eu me aventuro aqui a fazer uma primeira questão e ponderação, especialmente para os estudos ligados a defensorias, né, e serviços de ombudsman. Então, perguntaria para a Laura inicialmente se ela acha que existe alguma chance de as experiências públicas estimularem experiências privadas lá no México diante desse contexto, já que o novo governo tem defendido essa perspectiva, né? E perguntaria para o Jairo, até à luz do que tinha sido discutido na mesa anterior, se ele imagina que essa possibilidade ainda exista ou se a comunicação tem se aproximado cada vez mais da geologia e as experiências de ouvidoria, conselho curador, vão ser uma espécie de fósseis de algo perdido no tempo, assim, especialmente na realidade brasileira, diante da situação que especialmente a EBC vive. Então, começar pelo Jairo, por favor. Eu acho que assim, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então acho que se os ombudsman forem virar fósseis, acho que vão ser os fósseis vivos transformados. Eu acho que isso que é mais interessante. A Laura, outro dia, a gente estava tendo um diálogo, a entrevista que ela foi fazer, e a gente foi conversando sobre essa coisa de mídias sociais, né? Como que o ombudsman poderia atuar em mídias sociais, né? E eu vejo que o problema está na resistência em lidar com isso. Os ombudsman que eu venho entrevistando, tem 10 anos que eu venho tendo contato com esse tema, e parece que, na generalidade, eles
tem uma aversão às mídias sociais. Do tipo de falar, nesse ambiente não queremos entrar porque ali são comentários apaixonados, são coisas efêmeras, são coisas muito que não tem conteúdo mais forte. E eu acho que o que falta é isso, começar a ver que, não, peraí, aqui tem alguma coisa. As mídias sociais, apesar da frivolidade, sei lá, dessa paixão que existe nos comentários, ela permite essa maior, pelo menos esse maior acesso e interação, né, do público. E como que os ombudsmen podem transformar a sua ação, né, a própria figura se transformar a partir das mídias sociais. Então, o que eu acho que, não só nos ombudsmen, mas eu sempre também cito o caso das gravadoras de CD, né? O professor Marcos, que tem mais intimidade com esse tema. Como que as gravadoras insistem até hoje, né, a ficar ali num modelo ultrapassado. E como jornalistas, como radiodifusores, como todos nós temos resistência a quebrar e nos transformarmos a partir dessas mudanças que acontecem. E eu acho que para o ombudsman acontece a mesma coisa. Estão tendo o desafio de se transformar. E aí, aí você me pergunta se no contexto, por exemplo, brasileiro, pode ser que se extinguam, né, que a função se extingua, principalmente na mídia pública, onde tem perdurado com mais força por ter um dispositivo legal por trás, né? O que eu tenho percebido na EBC é que talvez mais fácil do que extinguir é se anular a questão. Aí entra a questão da existência e, né, dos indicadores lá. Às vezes, não ser eficaz é melhor do que não existir, né? É melhor existir e não ser... Para quem quer anular a função, é melhor que ela exista e não seja eficaz do que ela não exista, talvez. É uma reflexão que eu deixo. Obrigada, Jairo. Eu concordo. A pergunta aqui era assim, pode ser que as defensorias, as auditorias podem impulsar alguma coisa para a mídia comercial? Não sei, eu quisiera pensar que sim, só que na mídia comercial tem muita resistência e depois do que aconteceu com aquele caso do Carmen Aristegui, quando o ombudsman terminou suas funções, MBS Rádio achou que essa foi toda a sua temporada como ombudsman das audiências. Então ele fechou a figura, só que era uma coisa contra a lei, porque isso aconteceu em 2015. Eu falei para vocês que a reforma constitucional e a lei foram de 2013 e 2014. Então, o que eles fizeram? Lá temos uma coisa que é a Câmara da Rádio e da Televisão. E uma coisa muito ruim, porque é uma congregação das pessoas da mídia comercial para fazer nada e velar só pelos próprios interesses. Então, lá eles têm uma defensoria das audiências que ninguém conhece, que não é operativa, que tem uma página da internet, mas ninguém usa, ninguém manda mensagens para lá. Então, a MBS Rádio achou que era uma boa ideia unir-se para fazer uma ligação com aquela defensoria das audiências, que é geral, que é para toda a mídia comercial da rádio e da televisão. Vocês acham isso? Toda a mídia comercial, todas as estações de rádio lá no México, todas, são mais de 100 estações de rádio para uma ouvidoria. É impossível. Se trabalhara, se fora feita, eles não poderiam fazer nenhuma coisa. Mas ele é uma simulação. Então, a mídia comercial tem muita resistência para aceitar o papel da accountability, o papel de ser transparentes para as audiências, de aceitar os comentários, as sugestões, as perguntas, as críticas das audiências. Que, olha, uma coisa é uma audiência que faz críticas porque não gostou do conteúdo, e uma coisa muito diferente é ser
é ser audiência crítica da mídia. São coisas diferentes. Para o segundo, você precisa media literacy. Para o primeiro, você só é uma audiência ativa. Então, pode ser que agora, nesse governo, se a importância da comunicação pública é feita e levada como uma garantida, pode ser que a mídia comercial aceite as regras do jogo, mas eles têm muita resistência. Aquela contra-reforma que eu falei para vocês de 2017 foi principalmente impulsada pela mídia comercial. Eu concordo com alguns dos autores políticos do Câmara dos Deputados e Câmara dos Senadores. Então, é difícil o contexto lá. Pelo enquanto, nós contamos com as ouvidorias da mídia pública que estão fazendo o que elas podem, porque é um trabalho desarticulado, mas é o que temos. Esperamos que outras mídias públicas possam trabalhar juntas lá no México. A Associação Mexicana de Defensoria de Audiências, claro, esqueci, é muito importante. Em 2014 e 2015 foi a criação da Associação Mexicana de Defensores das Audiências, literalmente a Associação Mexicana de Defensores das Audiências, e eles trabalham com a ouvidoria do Guadalajara, principalmente, Canal 14, que é o resultado do Sistema Público de Radiodifusão do Estado Mexicano, e não me lembro agora quais outras, mas são principalmente defensorias públicas, e o que elas fazem é um trabalho em conjunto entre elas, de apresentar-se nas universidades, de apresentar-se nos congressos, de apresentar-se, por exemplo, na Feira do Livro do Guadalajara, que aconteceu há pouco, no finais dias de novembro. E o que eles fazem é falar da importância da media literacy. Eles fizeram uma campanha que foi Direitos do Papel, que foi transmitida pelos canais da mídia pública que formam parte do Sistema Público de Radiodifusão do Estado Mexicano. E lá foi uma campanha feita, eu acho que como 800 pesos mexicanos, que é uma coisa assim como R$90, uma coisa pequena. E aquela campanha foi para conscientizar as partes mais importantes dos direitos das audiências, que são os direitos das crianças, direitos conteúdos que respeitem os direitos humanos, a perspectiva do gênero. Então, a Associação Mexicana faz essas coisas, está muito presente, muito ligada com a Defensoria do Público da Argentina. E agora também um defensor mexicano, que é Gabriel Sousa Plata, é o presidente da OID, que é a Organização Interamericana dos Defensoras e Defensores de las Audiencias. Tem muito nome para poucas letras. Então, é uma coisa que eles estão tentando fazer e que fazem com poucos recursos econômicos e, mais importante, resistindo às pressões econômicas de alguns outros grupos que acham uma oportunidade naquela associação mexicana, mas eles precisam manter aquela autonomia, aquela independência que pode comprometer os objetivos. Nada mais. Alguma questão mais? Ou mais? Não? Se não, então, agradecendo não só Laura e Jairo, mas todas as pessoas que participaram desse seminário, a gente parte para o encerramento dele. A ideia é, posteriormente, compartilhar as apresentações e também os resultados das pesquisas, e por isso peço especialmente que quem participou desses dias não deixe de assinar a lista de presença aqui, está ali na mão do professor Marcos Santuário. Queria também, não posso deixar de fazer uma referência especial, que é o professor Clifford Christians, a quem, em nome dele, gostaria de pedir uma salva de palmas a todos que estiveram conosco esse dia. Então, logo a gente tem o vídeo editado, a gente vai disponibilizar também o conteúdo dele no nosso canal FAQ no YouTube. Muito obrigado.